Mais um motim em Pedrinhas por conta de uma revista nos presídios São Luís 1 e 2. Os presos se rebelaram. Familiares tentam invadir o presídio em busca de notícias de parentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a situação foi controlada. Mesmo após o princípio de motim, a guarita dos presídios São Luís 1 e 2, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, estava sem monitoramento. Era dia de visitas e elas foram suspensas nesta quinta-feira após uma revista rigorosa. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a atenção começou depois da revista de familiares para a liberação de visitas, onde 22 celulares foram encontrados pelos agentes, além de várias armas brancas. Em seguida, os detentos começaram um motim, quebraram as grades de algumas celas e atearam fogo em colchões. A secretaria informou ainda que a situação foi controlada cerca de 5 horas depois. Entre 5 e 6 detentos tiveram ferimentos provocados por estilhaços e balas de borracha. O entra e sai de ambulâncias, viaturas e caminhões foi intenso durante toda a tarde. Homens foram acionados para trabalhar no conserto das grades danificadas. Colchões também chegaram à penitenciária. Dona Maria da Guia veio em busca de notícias do filho, que nunca foi julgado, mas está preso há 9 meses. Sem sucesso, restou a aflição. Me sinto desesperada, porque ele já está com 9 meses, ele passou pela outra rebelião que teve, né? Deus deu um livramento para ele, e aí como agora mesmo, eu estou aqui, eu vou para casa, mas eu estou pensando como é que ele está, será se ele está bem? E é isso que a gente queria, uma explicação, mas eles não dão. Só faz dizer eles estão bem como? Com esta, sobe para 3 o número de motins registrados em São Luís somente em 2014. Há uma semana, foram estabelecidas novas regras para o dia de visita, desde a entrada de alimentos, remédios, até a própria vistoria, que agora está mais criteriosa com quem entra no presídio. Esta senhora, que preferiu não ser identificada, diz que a forma como a revista está sendo feita gera humilhação e revolta. É humilhação demais, a gente fica despida, abaixa, sobe, pula, bagunça cabelo, chinelo, é muita humilhação, muita, bota humilhação nisso. Uma notícia triste para a cultura do Maranhão. Faleceu nesta madrugada de sexta-feira o estilista maranhense Francisco de Souza Coimbra Neto, o Chico Coimbra. Ele estava internado desde o dia 25 de janeiro no Hospital do Servidor em São Luís após problemas renais. De acordo com informações passadas pela família do estilista, ele já havia sofrido um AVC isquêmico. Chico Coimbra ficou conhecido por sua criatividade na moda, por confeccionar peças exclusivas, utilizando como referência o artesanato, os elementos da cultura maranhense. O velório será a partir das 10 horas na Pax Canto da Fabril. O local do sepultamento ainda não foi divulgado até o momento. Prefeitura intensifica ações de prevenção da AIDS e outras DSTs. Os números mostram que os jovens estão mais descuidados com o uso de preservativos. Nós vamos ao vivo com a repórter Natália Macedo, que tem mais detalhes sobre este assunto. Bom dia, Natália. Bom dia, Cristiane. Na verdade, essas ações, elas são uma continuidade das ações que começaram no fim do ano passado, em dezembro, quando a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a distribuição de preservativos masculinos e femininos em diversos pontos da cidade, nas 11 unidades de saúde. A coordenação do Programa Municipal de DST-AIDS verificou durante esses dias de dezembro, no fim do ano passado, que os jovens não tem tido adesão do jovem ao uso do preservativo, o que pode causar aí um aumento na incidência da doença na cidade. Mais informações sobre atendimentos, orientações e demais serviços, o telefone do programa é o 3212-8287. Cristiane. Obrigada, Natália, pelas informações. Os assuntos que marcaram a sessão plenária da quinta-feira. O deputado Zé Carlos fala sobre a crise carcerária. O deputado Zé Carlos se pronunciou sobre a crise no sistema prisional do Maranhão e defendeu a nomeação mais rápida de agentes penitenciários. Estou protocolando nesta data um requerimento dirigido à governadora, pedindo a ela que neste momento, como foram contratados, foram selecionados em todas essas etapas, 112 agentes, que realmente a governadora estenda mais dos 80 até os 112, para que possa contratar toda essa plenitude de postulantes que já passaram no concurso, que vão fazer um treinamento, que só está esperando, inclusive, a emissão
de um decreto para que esses concursados possam ter, durante esse treinamento específico para serem contratados, ter uma bolsa que lhes dê a condição de manutenção durante esse período. Na última sessão plenária da semana, os deputados votaram no plenário pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. O Plano Rodoviário Estadual foi aprovado pelos parlamentares, assim como a criação de unidades fixas do Viva Cidadão no interior. Já a deputada Gardênia Castelo repercutiu o caso da médica cubana, participante do programa Mais Médicos, que solicitou asilo político no Brasil. A denúncia que a doutora Ramona faz coloca o governo brasileiro numa situação, no mínimo delicada. Porque ela diz que vive sendo vigiada pelo governo cubano, através dos seus colegas de trabalho, diz que está sendo monitorada pela Polícia Federal brasileira, tendo até seu telefone grampeado, diz que seu direito de ir e vir é tolhido dentro da própria cidade que trabalhava, e afirma que dos 10 mil reais que lhe foram prometidos em Cuba, recebe apenas 900 reais. São graves essas denúncias. E elas precisam de apuração mesmo. Né? Não podem ser respondidas apenas com a simples extradição da médica para Cuba. O deputado Roberto Costa criticou a falta de médico perito na agência do INSS de Bacabal. Segundo o parlamentar, a unidade atende a 20 municípios da região do Mearim. É uma situação que eu peço também o apoio da Assembleia Legislativa para que a gente possa também pressionar a direção do INSS para dar uma solução urgente para essa situação que tem envergonhado o nosso Estado e que tem humilhado milhares de idosos que necessitam ter o seu direito respeitado. Por isso, senhor presidente, eu estou fazendo um encaminhamento pela Assembleia para que a gente possa também participar desta luta, que não é uma luta apenas da cidade de Bacabal, mas de todo o Maranhão. O deputado Magno Bacelar destacou a inauguração de um hospital em Matões do Norte e de estradas no interior. Eu participei com a inauguração desse hospital, com a nossa governadora, com o deputado Max Barro, naquela regional importante ali na cidade do Matões do Norte. E, no sábado, acompanhando o doutor Luiz Fernando, o maior secretário de infraestrutura, podemos dizer, do Estado do Maranhão. São mais de 1000 obras que ele está acompanhando em todo o nosso Estado do Maranhão. Portanto, Coelho Neto, Afonso Cunha, Aldeias Altas, aquela região se sente altamente satisfeito com a presença do secretário Dr. Luiz Fernando, representando a excelentíssima governadora do Maranhão. Já o deputado Otelino Neto repercutiu o protesto contra a criação de uma unidade prisional em Pinheiro, na região da Baixada Maranhense. A população de Pinheiro, e eu estive reunido com vereadores de lá, com líderes comunitários, não protesta contra a instalação. É sabido por todos nós, é óbvio, que o Estado do Maranhão precisa de novos presídios. Agora, daí a colocar em qualquer lugar, e no caso da cidade de Pinheiro, desrespeitando o plano diretor da cidade, que proíbe a construção de unidades prisionais a menos de 10 quilômetros do perímetro urbano, isso nós não podemos aceitar calados. As comunidades estão reunidas permanentemente, inclusive por conta do desrespeito ao plano diretor da cidade. Já está ajuizando uma ação pedindo que o Poder Judiciário determine a paralisação da obra. Veja no próximo bloco os 40 anos do Arquivo Público do Maranhão. Um instante só. Esta é a Gabriela. E esta é a Gabriela daqui a alguns anos. Pois é, tudo que a Gabriela está aprendendo aqui nos primeiros anos de estudo vai definir as suas oportunidades lá no futuro.
É por isso que os estados e municípios estão unidos ao governo federal num grande pacto para que toda criança seja alfabetizada na idade certa, até os 8 anos. Participe, este compromisso é de todos nós. É o Brasil fazendo mais pelo meu presente. Para que eu possa fazer mais pelo futuro do Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibe Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. Mais agilidade em plenário. Deputados agora contam com um diário eletrônico, uma forma de melhorar a comunicação no parlamento e uma maior compreensão da complexa dinâmica da sessão. A mesa de cada deputado agora está equipada com um notebook, para que os parlamentares acessem os principais sites de notícias e vejam o diário oficial, antes mesmo da impressão. Mas antes, o chefe do Núcleo de Diário Legislativo nos mostra como é produzido. Muita gente até pergunta por que eu tenho 2 computadores. Não são 2 computadores, é apenas um computador com 2 telas, justamente para facilitar, né? Porque em uma tela eu faço a diagramação, na outra tela eu olho os projetos, né, que vão ser lançados nessa diagramação. Né? Então, para mim, facilita do que estar toda hora abrindo uma janela do Word, do Excel, não sei, entendeu? Essas coisas. Então, eu diagramo, tenho um programa específico para fazer a diagramação do diário, faço toda a diagramação e, quando ele fica pronto, eu gero um PDF, né, que a gente chama aqui de espelho, é gerado um espelho e esse espelho vai para a produção, onde é feita a impressão do diário. Então você termina aqui e ele já tem um arquivo de lá para já imprimir. Quando vocês dão um ok, eles começam. Isso. Quando tá pronto o espelho PDF, aí sim, aí ele pode ser produzido. Aí começa a parte da impressão, né? E esse mesmo arquivo PDF é gerado e vai para publicação no site. A maior parte do conteúdo é legislativo, mas também há publicações administrativas. O diário torna público ações, decisões e resoluções da casa. A tecnologia, o avanço da informática é uma coisa que ninguém pode fugir. Então, pensando nisso, a empresa disponibilizou computadores para cada deputado para que eles possam acompanhar em tempo real o diário eletrônico, né? Com isso, a economia de papel, a respeito ao meio ambiente, porque menos papel vai ser utilizado para fazer o jornal impresso e também dá maior celeridade à análise e conhecimento das informações e dos atos que são feitos por essa casa. Para os deputados, a agilidade é bem-vinda. É um avanço, né? Em todos os órgãos está sendo modernizado, está sendo tudo digitalizado, na Justiça, no Poder Executivo já avança também, e no Poder Legislativo avança. A gente tem a oportunidade de estar dando uma olhada no diário da casa, nas publicações, na ordem do dia, antes mesmo do diário propriamente dito, de papel, chegar em nossas mãos. Então eu acho que é um avanço, porque permite nos discutir com os parlamentares aqui na casa, antes mesmo de sabermos diferente como era antigamente. Às vezes demorava o diário chegar e agora digitado é rápido. Muito mais ágil, né? Muito mais. É um progresso realmente necessário para a nossa Assembleia, né? Na era atual não se pode ainda ter métodos arcaicos que não dê velocidade para que as informações cheguem quase que on time na quem necessita. A novidade é uma mudança proposta pela presidência da Assembleia, trazer mais tecnologia para o cotidiano parlamentar. Nós trabalhamos sempre procurando ter a maior tecnologia possível para a Casa Legislativa.
modernizando, fazendo com que ela funcione de maneira mais ágil, mais rápida. E não poderíamos deixar de apoiar o trabalho diário dos deputados. Portanto, nós estamos informatizando e trazendo o sistema para as mesas dos deputados, as mesas de trabalhos, onde eles poderão ter o seu notebook com os jornais diários do Estado, os jornais a nível nacional, da grande mídia, e como também o código de leis do nosso Estado, ou seja, a Constituição do Estado, a Constituição Federal, e o deputado possa ali da sua cadeira fazer suas consultas, inclusive escrever os seus discursos e em pendrive levar até a tribuna e dali fazer suas manifestações. Eu acho que é um salto em termos de tecnologia para a Assembleia Legislativa do Maranhão. O Arquivo Público do Estado completa 40 anos de existência, um lugar onde se encontra toda a memória do Maranhão e tem a tecnologia como uma aliada para a pesquisa. Visitar o Arquivo Público do Maranhão é também passear um pouco pela história do Estado, especialmente de São Luís, a começar pelo prédio de arquitetura colonial do século XVIII. O imóvel já foi residência, república, pensão familiar e abrigou um dos mais famosos bordéis já existentes na cidade. Só em 1974 passou a guardar a memória escrita do Estado, documentos de mais de 2 séculos de existência que vem desde a colonização, período imperial até os dias de hoje. É um acervo que ele conta toda a história do Maranhão. Muito importante, e temos feito um trabalho de preservação, de tratamento e de acondicionamento desse acervo para que realmente os nossos pesquisadores, os alunos, possam usar e desfrutar desse acervo com toda a comodidade. No acervo, localizado na Rua de Nazaré, no centro histórico da capital, é possível encontrar troca de correspondências do governo do Maranhão com outros estados, documentos de posse de terra e de escravos e até partituras religiosas como as do padre João Moana, doadas pela família. É uma riqueza muito grande. Nós encontramos documentação produzida pelo governo do Maranhão, pela Câmara Municipal de São Luís, a partir de 1646. Nós encontramos documentos que eles recebiam, quer dizer, documentos administrativos, e dentro dessa documentação administrativa, a gente vai encontrando a história, informações sociais, políticas, econômicas, culturais, de educação. Então, é uma riqueza muito grande de informação. E, além do mais, nós encontramos também a documentação acumulada pela Arquidiocese do Maranhão, até o início do século XX. São documentos muito ricos de informação. Este passaporte, por exemplo, é do século XIX, exatamente o ano de 1888, época do Brasil Império. Na biblioteca de apoio existem cerca de 4.000 títulos e periódicos, entre eles decretos e resoluções do Brasil e do Maranhão e enciclopédias dos municípios brasileiros. Para os estudantes, o acervo público é uma fonte de pesquisa e uma forma de resgatar a história que parecia perdida. Estas alunas da Universidade Federal do Maranhão estão há cerca de 2 anos pesquisando sobre as corporações militares formadas no século XIX. As luvas são para preservar a riqueza de documentos tão antigos e o scanner, uma ferramenta moderna nas mãos de quem deseja entender o que aconteceu no passado. As fontes, os documentos, eles conseguem, de certa forma, nos mostrar como aquela sociedade vivia, como aqueles homens trabalhavam, como eles agiam no serviço militar. Então, com certeza, é muito prazeroso, não só por uma pesquisa de monografia, mas como também de um olhar no historiador, que quer saber como é que se dava no passado as coisas. Sem arquivo, acho que não há pesquisa, As pessoas, a gente chega aqui, já está tudo organizado, você chega, eu quero material disso. É um lugar prazeroso estar? Com certeza, eu adoro estar aqui. É outra casa. Mas antes dos livros, documentos e obras chegarem até os pesquisadores, eles passam por várias etapas de restauração em um laboratório onde as folhas chegam praticamente destruídas pelo tempo. Parecem mais um quebra-cabeça pronto a ser descoberto. O processo de recuperação vai desde o mergulho dos papéis em água morna até a encadernação do material. E depois de tudo essa etapa que eu falei, do banho, e do papel japonês que a gente usa, que a gente faz a laminação total do livro, aí já está pronto para uso. E está aqui o livro totalmente pronto, já
para manusear, para o pesquisador, para o estudante fazer a sua pesquisa. Este manuscrito é um documento da Câmara Municipal de São Luís de 1851. Ele já passou por todos os processos de conservação e restauração aqui no laboratório, agora ele vai ser encadernado para ser utilizado pelos pesquisadores. Seu Álvaro, de 73 anos, é um deles. Há mais de 2 décadas ele frequenta o acervo e já faz parte da Associação dos Amigos do Arquivo Público do Maranhão. Este ano ele está pesquisando sobre documentos das câmaras municipais. Para ele, é um prazer visitar o local e explorar a história do Estado. É o coração, é o pulmão da história do Maranhão. Se não tivesse esse trabalho dedicado dessas funcionárias que são excelentes, pouco se saberia ou pouco se resgatar da história do Maranhão. É um trabalho que quase tudo que tem de novo, de velho, está aqui no arquivo. Ninguém pesquisa a história do Maranhão, ninguém escreve a história do Maranhão se não passar nos umbrais desta casa. O Arquivo Público também é responsável pela publicação de novos livros sobre a história do Maranhão. Desde o início deste ano, este grupo de estudantes bolsistas está pesquisando documentos que relatam o processo de escravidão no final do século XIX e início do século XX. A pesquisa vai consistir no 2º volume da obra, que deve ser concluído no próximo ano. A documentação, ela tem se mostrado até bem rica com relação ao que tem sido proposto, né, que é fazer verbetes e para sair na 2ª edição do livro sobre a escravidão. E nós já encontramos bastante documentos com relação a esse assunto. A historiadora Maria Helena Espínola faz um convite para quem deseja também redescobrir o Maranhão. Para nós é um prazer muito grande, porque não teria sentido a gente guardar, conservar, organizar essa documentação se a população não tiver conhecimento dela. Então a gente facilita o acesso e convidamos todas as pessoas, mesmo que não sejam estudantes. Nós temos pesquisadores que não são estudantes, querem conhecer a história das famílias e conhecer, dar um passeio aqui para a gente mostrar todo esse acervo que nós temos aqui, uma riqueza grande. Aí mais um Tesouro do Maranhão. O Portal da Assembleia vai ficando por aqui. Você acompanha a nossa programação durante todo o final de semana e a gente volta na segunda-feira a partir das 8h20 da manhã. Um ótimo dia para você e até lá.